Não foi só o primeiro episódio, mas após esse primeiro episódio, a Agatha Harkness entregou muita coisa do universo mais parte de místicas da Marvel, galera. Então nesse vídeo aqui eu vou comentar algumas das maiores coisas que aconteceu nesses últimos episódios. Então vai ter Mephisto, vai ter dúvidas com relação se a Real Vidal é a morte ou é a filha do Mephisto adaptada pela Marvel, ou o Icano aparecendo de uma vez por todas. Pô, Jair, mas tu falou que não gostou de Agatha Harkness. Não gostei não, eu não gosto de Agatha Harkness, realmente. Por quê? Não gostei, mas eu vou continuar trazendo o vídeo de origem delas. Só deixei ela de pouco de lado porque eu tava fazendo outros vídeos. Bom, vocês viram aqui no canal, né? Mephisto foi mencionado, mas é uma coisa que nós já falamos muitas outras vezes, em que sim, ele está no universo da Marvel, nós só não sabíamos se ele ia estar no UCM, mas pelo fato de lá do segundo para o terceiro episódio ele ter sido mencionado, é um fato muito grande que alguma hora o capítulo da Marvel vai dar as caras. Na boa, pessoal, ele está envolvido em muitas das coisas mais estranhas dos quadrinhos da Marvel. Ele acabou bagunçando a vida do Homem-Aranha. Peter Parker teve que fazer um pacto com ele para trazer de volta algumas coisas à vida, mas Peter Parker, no momento de fragilidade, teve que utilizar os poderes do Capiroto para poder ganhar alguma coisa a mais ali de volta. Só que ele acabou ferrando com a vida dele de uma vez por todas. Claro que no caso da UCM eu arrisco a dizer que os maiores magos do Supremo que ele vai enfrentar é o próprio Doutor Estranho. Certeza disso, assim como aconteceu com Dormammu. Por falar em Dormammu, se você acha que não tem ligação com Agatha, tem tudo a ver, pelo menos nos quadrinhos, que o filho dela, o Sr. Scratcher, digamos assim, ele é a premissa que ele apareceu a primeira vez, ele estava servindo, na verdade, o Dormammu e não o Mephisto. Só que o Mephisto foi lá na frente um outro chefe que ele acabou pegando de mordomo do Mephisto também. Então ele foi utilizado para as duas entidades mais poderosas do mundo obscuro da UCM. A cereja do bolo mais importante do segundo para o terceiro episódio de Agatha Harkness é o fato deles terem começado a ir para o caminho das bruxas, que seria nada mais nada menos que cada uma delas estão ali por algum motivo, seja para conseguir poderes, para conseguir habilidades. Bom, o garoto ali que até aquele momento nós não sabíamos, mas suspeitávamos que era na verdade o Billy, filho da Wanda Maximoff. Sim, o Billy é o Icano, galera. Então ele vai se tornar o Icano no universo da UCM. Nos últimos episódios foi concretizado, mas para isso ele estava ali naquele caminho, não conseguia dizer o nome dele, ou ele não queria dizer o nome dele, sei lá, pra Agatha não lembrar que, bom, ele é o filho da arqui-rival dela que arrancou os poderes dela. Se ele falasse logo de cara que era o filho, a coisa ia ficar feia pro lado dele, né? De fato, ele precisava da ajuda da Agatha e das outras mais bruxas ali para conseguir depois mais poder, para conseguir algo mais superior no fim da jornada do caminho das bruxas. E por falar nesse caminho das bruxas, a Jax Cypher, que é a criadora de Agatha desde sempre, estava fazendo uma entrevista e comentou que sim, a Feiticeira Escarlate também conheceu esse caminho das bruxas no UCM. Claro que ela não disse com essas próprias palavras, ela disse que meio fugindo da pergunta, dizendo como eu posso dizer isso delicadamente. Mesmo período também que a Wanda procura a deusa Hecate, porque quando ela percebe que a magia tá quebrada no mundo. E é mais ou menos na mesma época que ela entrou no caminho das bruxas, galera. Com relação ao Icano, bom, foi explicado pra gente até trailers, em que no momento em que a Wanda tava finalizando aquele mundo dela ali em Westview, ele tá destruindo aquilo ali, a alma dos filhos dela iam se dissolver também, iam sumir. E com isso o Billy acabou conseguindo pegar o corpo do garoto que tava no momento se envolvendo num acidente, né? E visivelmente o acidente foi bem mais pesado pro lado dele ali, então ele provavelmente deve ter morrido, e o Billy acabou pegando o corpo dele pra poder voltar à vida, digamos assim. E talvez o final do caminho dele é óbvio que vai ser duas opções, possibilidades que a maioria dos youtubers estão falando, e eu acredito muito nisso, que seria o fato dele ou trazer a mãe dele de volta à vida, ou trazer o irmão dele, o Tommy, se ele conseguiu sobreviver também no final de Westview, no final de WandaVision. É muito mais certo que seja o Tommy, cara, realmente que seja, valia muito a pena isso. O próprio Kevin Feige já falou que ele tem interesse sim em trazer os jovens Vingadores para a jogada aqui do UCM, e não, tipo assim, de todos os personagens faltam só alguns, principalmente o Billy e o Tommy. Pra quem não conhece, o Tommy também ganhou poderes, só que ele é um pouco diferente. Ele é velocista, assim como o tio dele, o Pietro Maximoff, que apareceu no final da série de WandaVision e a gente achava que era o Mephisto. Agora, com relação a Real Vidal, que é uma personagem que, se você pegar o nome dela, Real Vidal, é quase como se fosse alguma coisa que tem a ver com a vida, o significado do nome dela, e algumas coisas na série diz que apontam que ela tem um coração negro. Então, tipo assim, será que eu vi coisa na internet falando que poderia ser a Blackheart, o personagem da Marvel, como eu acredito que não tem nada a ver, mas tem muito a ver sim com o que estão dizendo, e também aquele Funko Pop que também saiu, né, vazou na internet, o pessoal tava gritando, falando, olha, tá falando que é o Icano, que obviamente era o Icano, e ela é a morte, galera.
Aquela que troca biquinho com o Thanos, galera. Então, tipo assim, se for a Morte, ela é uma personagem, uma entidade muito poderosa do universo da Marvel. O que ela tá fazendo na série da Wanda? Ué? Quer dizer, o que ela tá fazendo na série da Agatha Harkness? Estranho, mas deve ter algum motivo aí, a Marvel vai explicar pra gente melhor. Pra explicar isso? Bom, de certa forma, se você pegar a origem nos quadrinhos, Marlo Chandler é uma personagem que, se você pesquisar na Marvel, ela vai ser uma personagem que a entidade da Morte acabou escondendo no corpo dela por um tempo. Quis dar vou dar uma saideira desse universo aqui. Se escondeu no corpo dela e ela ficou lá vivendo normal, como se não soubesse de nada. Na verdade, ela não sabia de nada. Mas depois de um tempo, vira e mexe, esse poder acaba aflorando. Seria então a Rio Vidal uma personagem que, assim como em WandaVision, no finalzinho a Feiticeira Escarlate se acendeu, que no finalzinho de WandaVision, quando a Wanda se acendeu como Feiticeira Escarlate, talvez no final dessa série ela vai se acender como uma verdadeira morte, entidade ao extremo, não somente a Agatha tendo os poderes dela de volta, aparecendo o Icano e mais a terceira que seria a Morte, cara. Essa parte seria interessante. Eu não acredito nisso. Galera, a série foi bem clara que a Agatha, se ela tentar roubar os poderes da Rio Vidal, ela não consegue. Ela mesma disse que morreria. Como assim morreria? Então provavelmente só se fosse uma entidade de extremo poder que o próprio corpo da Agatha não aguentasse. Então faz referência ao extremo, tudo tá apertando flashes de que a Rio Vidal seja a Morte. Ou vai ser mais uma vez, o Mephisto dessa série vai ser a Morte. Vamos ver, né? Voltando pro Icano, galera, o insider My Time Shine Hello deu com a língua no trombone mais uma vez e comentou uma coisa sobre aquela cena recente do Icano utilizando os poderes dele, que há muito mais naquela cena do que as pessoas estão vendo. O My Time disse que não é só sobre a Wanda, a Agatha sabe de alguma coisa ali na série. Eu devo lembrar vocês que no final de WandaVision, a Wanda tava lá treinando com o Darkhold na cabana e ela ouve os filhos dela pedindo socorro. Pelo menos, supostamente eram os filhos dela, podia ser alguma outra entidade maluca. E depois dá os acontecimentos, os multiversos da loucura, que ela tá atrás dos filhos dela, de certa forma. Mas será que nesse meio tempo dos 3 anos, entre que aconteceu todas essas coisas e antes dela sofrer o fim dela ali no Doutor Estranho, ela não tenha conseguido preservar as almas deles em algum lugar, de certa forma? Porque assim, são almas artificiais criadas por ela e alguma outra entidade pode tentar pegar isso pra ele, de poder, de energia, pra alguma coisa, sei lá. O Mephisto já tá no CM, a gente já foi praticamente confirmado, escrachado na cara de vocês, na minha cara também. Então, pode ser sim que ela tem alguma coisa ponta solta e ela sabe que os filhos dela estão vivos, entendeu? De alguma forma. Aquela imagem daquela pessoa de costas também, com aquela roupa ali, pode ser também um dos filhos da Wanda. Ou a própria Wanda, sabe? Aí eu acho que é exagero. Você perguntar pra mim como que alguém vai conseguir salvar, como ela vai conseguir preservar a alma deles? Bom, você coloca no recipiente pode ser humano, pode ser um objeto, sei lá. Mas ali no caso deles, tava no objeto. Nós vemos o Billy, ele é prova disso. E por que ele não fala? Pode ser o próprio feitiço da Wanda, pra ele não falar que é filho dela. Desde o começo, entendeu? Porque é escrachado, ele não tem poder ali pra se defender. Quer dizer, não tinha, né? Agora ele tem. Falei e ainda não continuo não gostando muito da série, entendeu? Por quê, Jorge? Cara, sei lá, eu falei num vídeo aqui, até o pessoal criticou minha crítica e eu achei legal isso. Eu acho legal quando vocês até criticam eu nas minhas críticas e realmente eu não curti muito a série. Eu acho que as séries da Marvel são muito chucras, entendeu? Não são todas, é claro. Tem as primeiras que eu gostei demais. Do Loki não tem nem o que falar. Do Loki é uma das séries que eu mais gostei até hoje do universo cinematográfico da Marvel, da Disney Plus, né? Agora as outras, cara, eu acho que eles tinham que ter um cuidado a mais. Por mais que eu já elogiei o cenário e ambientação de Agatha Harkness, é top demais. Isso eu não vou criticar. Agora, as outras partes da história, sei lá, eu acho meio... Eu me sinto assistindo arrastado a série, entendeu? Por isso que eu não trouxe outras análises episódio por episódio pra vocês, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa análise sincera minha. E se você gostou, análise não, foi mais uma conversa sobre o que está acontecendo na série, possibilidades, algumas teorias de fato que vão acontecer, o que talvez no final vai se concretizar. Será que a Rio Vidal vai ser morte? Você acha que ela é a morte? Você acha que seria legal a morte estar nessa série? E qual impacto ela podia estar trazendo no CM, precisamente no universo do Doutor Estranho? Talvez vai dar trabalho pro Doutor Estranho, hein? Beleza? Pessoal, fique com Deus, até mais. Tamo junto.